Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. A todos que nos assistem pelo YouTube, pela live. Quero dizer aqui que eu louvo a Deus pela sua vida, que eu louvo a Deus pela nossa vida, que eu louvo a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas, que eu sou muito grato a Ele por tudo o que Ele tem feito na minha vida também. Interessante que o pastor já bem aqui colocou, a palavra hoje também tem com questão de gratidão, aonde que nós vamos aprender com um personagem da Bíblia, ao qual eu me identifico muito, eu gosto muito, porque ele nos ensina muito na tua palavra. Uma pessoa que, diante de todas as dificuldades que o mundo tentou te imputar, ele nunca desistiu, ele nunca parou e sempre acreditou que Deus ia o fortalecer. E o tema desta noite é isso, é esse, o Deus que nos fortalece. Irmãos, se Deus não nos fortalecesse, o que seria de nós? Num mundo tão cruel, num mundo que nós vemos tantas adversidades, covardias, injustiças, o que seria de nós se esse Deus não nos fortalecesse? Se nós não tivéssemos do nosso lado esse Deus que nos pega pela mão direita, que nos fortalece e diz: pode seguir em frente porque eu sou contigo. E nesta noite não vai ser diferente. Nós vamos estar aprendendo, como eu já bem coloquei, com uma pessoa aonde a Bíblia nos diz que ele experimentou o poder e o amor de Deus, que ele sabia honrar, exaltar e enaltecer o santo nome do Senhor. Uma pessoa que tinha um coração grato, que tinha convicção da tua fé e que confiava nesse Deus de todo o teu coração. Nesta noite eu quero, junto com a igreja, junto com vocês, aprender um pouco com este homem. Aprender com este homem que rendia graças ao Senhor, que tinha esse coração grato e esse coração convicto da tua fé, convicto de que Deus jamais iria o abandonar. E eu quero te dizer que nós, como cristãos, nós temos que ter essa certeza e temos que ter essa verdade gravada dentro do nosso coração, porque os dias são maus, mas nós temos um Deus que nos fortalece, amém? Amém, igreja? Nós temos um Deus que tem prazer em estar nos fortalecendo todo o tempo, quando nos encontramos em dificuldade, quando a vida nos imputa algumas coisas. Eu, antes de entrar na mensagem, eu queria aqui compartilhar algo com vocês, de que hoje eu, o diácono Wilson, nós estávamos junto com um amigo, e esse amigo é um amigo que nós gostamos muito, nós amamos muito ele, mas ele tem com o coração um pouco meio duro. Mas nós ali na borracharia conversando, proseando ali, ele falou de um amigo dele que se encontra internado, e que essa pessoa, como o pastor bem colocou aqui, é uma pessoa bem de situação, tem uma vida legal, né? Aonde muitos poderiam até
dizer que o dinheiro compraria, mas o dinheiro não compra aquilo que só Deus pode fazer na nossa vida e Ele nos concede de graça. Mas para isso nós temos que obedecer, temos que estar diante dEle, falando desse amor, pregando este amor e andando nas tuas leis e nos teus mandamentos. E ele falou algo, pastor Jefferson, que me chamou muita atenção, e quando Deus colocou esta mensagem no meu coração, isso veio a calhar, de que ele falou que esse amigo, ele não está podendo andar, e tudo que ele queria era voltar a andar. E nós, como cristãos, nós sabemos que para Deus nada é impossível, e que é Ele que nos fortalece, que é Ele que nos levanta do leito aonde às vezes a vida tenta nos jogar. E ele, com um coração duro, eu falei: você vê, ainda bem que foi você que falou da tua própria boca. Irmão, não tem como nós vivermos sem esse Deus, não temos como viver sem esse Jesus, porque é justamente nesta hora é que nós olhamos para nós e vemos que nós não somos nada, e que não podemos nada, e que não conseguimos nada se Ele não estiver do nosso lado, se Ele não estiver nos fortalecendo, se Ele não estiver nos consolando. E aí eu falei isso para ele, saímos, fomos almoçar e depois entramos em outros debates, e deixa isso para depois. Eu só queria compartilhar com vocês, em cima do que o pastor Jefferson acabou de colocar aqui, que interessante, que eu não acredito em coincidência, eu acredito em propósito. E Deus usou a boca do pastor Jefferson para falar justamente isso. Nós precisamos parar e fazer uma reflexão na nossa vida e olhar para dentro de nós, para entendermos verdadeiramente em quem nós estamos confiando. E nesta noite nós vamos aprender com este homem que confiava, que acreditava, que era grato, que tinha convicção no teu coração e que era determinado naquilo que Deus lhe permitia de fazer. Eu quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, no número 138, aonde esse salmo vai nos dizer, né, como eu já bem coloquei, de uma pessoa que experimentou o poder e o amor de Deus, e que reconheceu que Deus sempre nos fortalece nos momentos difíceis. Não vou perguntar, mas vou perguntar: quem aqui que não passou por um momento difícil na vida, ou quem aqui não está passando por um momento difícil em tua vida? Eu quero te dizer que o Deus que fortalece, Ele está nesta casa, e hoje você vai sair com convicção, com determinação no teu coração, com o coração determinado, que você está no lugar certo, que Deus tudo pode e que para Ele nada é impossível. E eu tô igual criança botando uns papelzinhos, né? Nós precisamos entender e compreender que Deus vai sempre nos fortalecer nos momentos difíceis. Não há nada, não há momento que nós possamos estar passando em nossa vida em que Deus não pode nos ajudar. E eu aqui, nesse salmo, eu vou ler, eu quero estar aqui depois explanando 3 tópicos dentro desses salmos para a nossa vida, e que nós possamos estar aprendendo um pouco com Davi, né? Que no seu momento difícil, diante das situações, ele nunca deixou de adorar, ele nunca deixou de louvar, e nunca deixou de ter um coração grato, nunca deixou de confiar nesse Deus que nos fortalece. Versículo 1 diz assim:
Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Versículo 3. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Quando clamei, deste-me força e coragem. Quando clamei, igreja, quando clamei, deste-me força e coragem. Versículo 4. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Versículo 6. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. Ainda que eu passe por angústias. Tem alguém angustiado aí? Tem resposta de Deus para você nesta noite. Tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. É Ele que te fortalece, é Ele que te protege, é Ele que livra você dos teus inimigos. Estendendo a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ei, Deus tem um propósito na minha vida, na tua vida, na nossa vida. E o propósito de Deus vai se cumprir, meu irmão. Creia. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Quem crê aqui que você é a obra das mãos do Senhor? Eu sou. Nós somos. Ele jamais vai nos abandonar. O tema, que foi escolhido e que Deus colocou no coração do anjo desta igreja, o nosso pastor Jefferson, foi o Deus que nos fortalece. E eu confesso que eu não sou muito desse negócio de título, de mensagem, O pastor Jefferson, ele tem mais esse esquema aí, Mas se eu coloquei um tema para essa mensagem: o Deus que não abandona os seus. No versículo 8 nós vemos isso. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Se nós somos obras das mãos do Senhor, temos certeza de que Ele não vai nos abandonar. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, vamos ver Davi, louvando e sendo grato a Deus nos versículos do 1 ao 3. No versículo 1 ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, diante dos deuses cantarei louvores a ti. O que eu aprendo com esse homem? Não importa quem está à nossa frente, não importa o lugar que possamos estar, temos que estar sempre
adorando, sempre louvando, sempre com um coração grato, agradecendo a Deus por tudo o que Ele tem feito na nossa vida. E aqui Davi fala: diante dos deuses cantarei louvores a ti. Ou seja, não tem outro Deus, existe só um Deus para mim, mas diante de qualquer um que tentar se levantar, eu continuarei louvando o teu santo nome. No versículo 1 vemos um coração agradecido. O Senhor é louvado por sua misericórdia. Ele louva com sinceridade e zelo no seu coração. Aqui eu quero falar: precisamos ter um coração sincero diante de Deus. Precisamos ter um coração zeloso diante de Deus. Se queremos alcançar as misericórdias do Senhor para a nossa vida, se queremos que Deus nos fortaleça, nós temos que agir com sinceridade, temos que agir com um coração grato ao único Deus que pode todas as coisas, ao único Deus que pode nos fortalecer. Eu já contei isso aqui. Muitos sabem que eu não nasci em berço evangélico. Minha família era de uma outra religião, né? E eu nasci lá. Eu acreditava naquilo porque eu via minha família e achava aquilo que fosse verdade. Mas interessante, irmãos, que mesmo lá, eu sempre reconheci o poder de Deus, mesmo não o conhecendo. Mesmo diante de deuses estranhos, eu não entendia muito bem as coisas que aconteciam dentro daquele lugar. E ali eu fui confrontado, como eu já falei aqui algumas vezes. Ali foi me dado pai de cabeça, mãe de cabeça, protetor. E eu, na minha ignorância, eu acreditei, eu confiei naquilo. Mas o meu coração, ele sempre dizia que tinha algo que não estava certo. Até eu passar por uma situação aonde eu tomei um prejuízo. E ali eu comecei a me questionar e perguntar: se fulana era meu pai de cabeça, se fulana era minha mãe de cabeça, se Bertano era o que me protegia, por que eu passei por isso? Na minha ignorância eu não sabia, mas eu já estava começando a reconhecer a Deus na minha vida. Quando eu olhei para esta mensagem, eu falei: meu Deus, como que Deus é maravilhoso, como que Deus traz à nossa memória coisas daquilo que Ele nos livrou, coisas daquilo que até então eu era escravo, eu andava angustiado, com medo, inseguro, e Ele estava me fortalecendo, porque Ele conhecia o meu coração. O Deus que nos fortalece. Vemos no versículo 2, depois de vermos esse homem com um coração grato, de um coração adorador, nós vemos esse homem com convicção no versículo 2, declarando: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome,
e a tua palavra. Deixa eu te falar, momentos difíceis, quando estamos sendo afrontados, não há outro lugar para que nós temos que virar que não seja a casa do Senhor. Não tem outro lugar que nós viemos buscar repouso, refúgio, que não seja a casa do Senhor. E a Bíblia diz isso aqui no versículo 2, ele volta em direção à casa de Deus e cumpre sua adoração. Então, irmãos, não perca tempo. Todo momento que você estiver dentro desta casa, nesta casa de oração, neste templo de oração, nesta casa de Deus, adore o Senhor, tenha um coração grato. Tenha um coração grato, porque você sabe do que você precisa e Deus também. E Deus se agrada de um coração grato, de um coração sincero, de um coração zeloso. E aí nós podemos ver, depois dessa atitude de Davi, aonde que eu entendo que diante daqueles deuses as forças dele estavam se esgotando, mas mesmo assim ele continuava adorando, ele continuava acreditando. Chega no versículo 3, Deus o responde: quando clamei tu me respondeste, deste-me força e coragem. Diante da atitude de um coração adorador, diante de um coração sincero, diante de um coração zeloso, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. Na casa do Senhor nós precisamos estar com o nosso coração, irmãos, um coração grato. E Deus aqui, ele reconhece: quando clamei, tu me respondeste e deste-me força e coragem. O Deus que nos fortalece está aqui, irmãos. Está aqui nesta noite para nos fortalecer, para levantar o caído, para dar força ao cansado. Eu não sei como que você adentrou por estas portas, mas eu creio que você não voltará para a tua casa da mesma forma, porque Deus não dispersa o teu povo, aqueles que o servem, aqueles que o adoram, aqueles que têm um coração grato, um coração zeloso na mão. E eu sei que Deus hoje tem coisas grandes para derramar sobre a nossa vida, irmão, sobre a minha vida, sobre a tua vida. No versículo 3, vemos Deus respondendo à oração dele e o fortalecendo, lhe dando força, lhe dando coragem. Irmãos, só Deus pode fortalecer nossa alma para suportarmos os fardos da vida. Só Deus pode nos fortalecer de tal maneira que nos ajuda a resistirmos às tentações deste mundo. Deus, ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Só Ele pode nos fortalecer e ajudar-nos a realizar os deveres da fé, para que viemos ter paz na nossa mente e para que possamos esperar pacientemente por Ele. Nós somos um povo muito imediatista, queremos tudo para ontem. Nós não esperamos, nós não confiamos, mas nós precisamos confiar, porque a palavra que diz isso, ele confiava, Davi
confiava plenamente que o Senhor iria completar a sua boa obra. Eu de novo. Vou repetir. Davi confiava plenamente que o Senhor iria completar a sua boa obra nele. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, podemos ver o que está escrito: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aquele que começou a boa obra em mim, aquele que começou a boa obra em você, aquele que começou a boa obra em nós vai terminar, irmão, porque Ele é fiel. E Ele que vai nos fortalecer nesta caminhada. Ele não falou nunca para nós que seríamos fácil, ou seria fácil. Ele, pelo contrário, nos disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele é o único que pode nos fortalecer nesta caminhada. Ele é o único que pode nos dar força. Ele é o único que pode nos ajudar a avançar, a romper, a crescer. Ele é o único. E esse Deus está aqui nesta noite. Este Deus está aqui nesta noite. E depois desse homem ter sido fortalecido, como vimos aqui no capítulo 3, agora em segundo tópico, vamos ver Davi afirmando que todos os reis da terra vão se render a ele, porque saberão das suas promessas. Deixa eu te falar. As pessoas lá fora olham para a minha vida e para a tua vida. Elas prestam atenção no que nós falamos, no que nós profetizamos, no que nós declaramos. E elas também prestam atenção nas nossas atitudes. As pessoas lá fora, elas têm que ver Cristo em nós. Elas têm que entender que há solução sim, para aquilo que elas possam estar passando, para aquilo que elas possam estar enfrentando. Porque tem para nós, teve para mim, teve para você. Por que não vai ter para essas pessoas lá fora? E interessante que a Bíblia é riquíssima e podemos ver expressamente dito isso em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 23, o que Davi declara, o que Davi afirma aqui no capítulo 4, quando ele diz: todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. 2 Crônicas, no capítulo 9, no versículo 23, está escrito assim: todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Estamos falando de Salomão, um homem que chegou diante de Deus e soube muito bem pedir. Soube muito bem o que pedir a Deus. Ele pediu sabedoria. E a Bíblia diz que era tão lindo o que acontecia na vida de Salomão, que Salomão se tornou o cara mais rico do mundo. Um cara que tinha tudo na vida, a ponto de todos quererem ir lá para poder ouvir da boca dele, para confirmar
E muitas das vezes isso acontece na minha vida e na tua vida. Será que Deus é na vida dele mesmo? Será que Deus é na vida dessa irmã mesmo? A Bíblia diz, Davi aqui declarou no versículo 4, que todos, não é um, é todos se renderão a ti, Senhor. Todos. Basta você crer, basta você confiar, basta você ter um coração grato, basta você fazer a tua parte, assim eu também fazia a minha parte, porque aqueles que estão lá fora vão vir, meu irmão, vão vir, e vão vir para cá através da minha vida, através da tua vida. Assim como a rainha de Sabá foi ter com Salomão, porque duvidava. Que é isso? Irmão Marcelinho orou e a irmã curou. Que é isso? Mas não foi ele, foi Deus usando a vida dele, assim como Deus usava a vida de Salomão. E a Bíblia diz que a rainha foi lá conferir, e quando ela chegou lá, ela se admirou, porque era muito mais ainda do que já tinham falado para ela. Deixa eu falar para você, Deus vai fazer assim também na minha vida e na sua vida, porque Ele nos chamou para ser sal da terra e a luz para este mundo, e Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. Para isso, precisamos ter um coração grato, precisamos ter um coração sincero, precisamos ter um coração zeloso. Como eu falei no início, esse amigo meu, mesmo vendo toda essa situação, amigo meu como o Wilson, vendo todas essas situações, vendo um cara dentro do hospital passando por aquilo dali, com todo o dinheiro, mas ainda está com o coração duro. Mas eu não desisto dele não, irmão. Eu continuo orando pela vida dele, para que Deus trabalhe naquele coração, para que ele não se afogue dentro dessa vida que ele está querendo levar. Esse é o papel meu, esse é um papel seu. Sermos luz e sal para este mundo. Depois que Davi, podemos ver aqui expressamente dito isso, que todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele, Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Deus está derramando porções aqui sobre a vida dessa igreja, sobre a nossa vida, sobre a minha vida. E em terceiro lugar, né, já caminhando para o final, depois de Davi ter dito isso no capítulo 4, no versículo 4, no versículo 5, ele diz: celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Meu irmão, toda honra, toda glória, todo louvor é dado só para Ele. Nós, como servos do Senhor, não precisamos estar dando jeitinho para nada na nossa vida. Nós só precisamos confiar em Deus. Nós não temos que ficar dando glória para ninguém. Que diminua eu, Senhor, para que o Senhor cresça cada vez e cada dia mais. Deixa eu te falar, Deus te deu o dom, não é para que você queira ser melhor do que ninguém, não, é para que você seja canal de bênção na vida das pessoas. Deus está sempre levantando e sempre vai levantar pessoas. Então tenha zelo e cuidado com aquilo que Deus colocou em tuas mãos. A Bíblia diz que Davi era um grande adorador. Era um
grande adorador, e eu te convido a ser um grande adorador. No versículo 6, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Nada escapa aos olhos do Senhor. Nada. Eu não preciso. A gente canta muito isso aí, né? Apesar que tem um bocado de tempo que eu não ouço. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. É uma grande verdade. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Você precisa só ser reconhecido por Deus, por Jesus, que é aquele que nos fortalece, que é aquele que nos momentos de dor, de angústia, de sofrimento, quando estamos sozinhos dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, mesmo nós não enxergando Ele, mas quando nós temos um coração grato e confiante, assim como nós estamos lendo nesta palavra, estamos vendo nesta palavra, a gente tem certeza que Ele está ali, nos consolando, nos confortando, nos fortalecendo. Antes de vir subir agora, eu recebi uma ligação, fiquei quase 50 minutos no telefone. E só coisas que a gente não quer ouvir. Mas o Deus que nos fortalece, Ele está do nosso lado, família. A gente não precisa chamar a atenção de ninguém. A gente só precisa confiar, acreditar e crer que Ele tudo pode. E que na hora certa, a mão dele está sendo estendida a nosso favor. Esse é o Deus que nós servimos. E Davi, ele reconhecia isso. Davi reconheceu isso na sua vida. Davi reconheceu isso na tua vida. Ei, embora Deus esteja nas alturas, mas os olhos deles estão atentos sobre a nossa vida. Ele continua cuidando de nós. E você não precisa falar de ninguém não, porque Ele sabe, né, quem são os humildes, sabe também quem é os arrogantes. Ele conhece. Os olhos dele, nada passa despercebido. Quem aqui, né, nunca ouviu a história de quando Samuel vai ungir Davi, né? E a Bíblia diz que ele olhou pela aparência. E nós também, muitas das vezes, caímos nisso. Olhamos pela aparência. Mas a Bíblia diz que Deus conhece o coração. Ele olha para dentro do nosso coração. E por isso eu quero te dizer, Deus conhece o teu coração. Por mais que muitos possam querer falar o contrário, Deus conhece o teu coração. E na hora certa, a mão dele vai te pegar e te erguer, porque Ele é o Deus que nos fortalece. Amém, igreja? E em terceiro, para fechar, vamos ver a confiança de Davi na proteção divina. Nós precisamos ter isso aí dentro, bem claro, dentro de nós. Proteção divina. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. E no versículo 7 ele diz assim: ainda que eu passe por angústia, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão direita e me livras. Deus está estendendo a sua mão hoje para muitas pessoas aqui dentro. A
assim também como eu creio que Ele está estendendo as mãos dele para mim, porque eu não sou nenhum super-homem, eu não acredito nesses contos. Eu sou um ser humano igual a todo mundo, que tem também as minhas dificuldades, passo pelas minhas dificuldades, tenho os meus problemas, mas a boa mão do Senhor, como Davi está dizendo aqui, está estendida. Você é meu, você é minha, eu sou contigo. Crê somente e tenha um coração grato. No versículo 7 podemos ver conflitos pessoais, tristeza. E neste momento, pastor Júlio, a quem recorremos? A quem recorrer? O tema dessa mensagem, ou dessa campanha, ou dessa série, como você quiser colocar, é o Deus que nos fortalece. Estou triste. Procure Deus. Procure Deus. Está triste? O Deus que te fortalece está aqui nesta noite. Procure a Deus, que é a proteção e a salvação na adversidade. Procure a Deus, que cuida dos aflitos e oprimidos do seu povo. Você é povo de Deus? Você está aflito? Você está oprimido? Deus está aqui. Procure Deus, que sempre vai fortalecer os teus servos. Somos servos de Deus, então recebe fortalecimento da parte do Senhor para a tua vida, porque o Deus que fortalece está aqui, está aí do teu lado. Antes de encerrar, deixa eu só fazer uma pergunta. Você hoje já orou por alguém? Não precisa me responder. Eu creio que Deus me fortalece. Deus te fortalece só para você ser forte diante dos outros? Ou Deus te fortalece para fortalecer as pessoas? Isso aí, na tua mente aí agora chegou uma pessoa, esteja orando por ela. Levante um clamor pela vida dela, porque Deus vai estar fortalecendo ela lá. Talvez você queria que ela estivesse aqui, mas Deus trouxe você para te fortalecer, para que você possa fortalecer a ela. Deus é lindo, irmãos. E no versículo 8, ele diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Você crê que tem propósito de Deus para a tua vida? Ele cumprirá. Basta você crer e confiar. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Não nos abandone, Senhor. Não nos abandone, porque somos obras das tuas mãos. Somos imagem e semelhança de Ti, Pai. Por isso confiamos em Ti e com o coração grato, convicto, com confiança, queremos declarar: nos fortalece nesta noite, Senhor, para que possamos sair por este mundo fortalecendo outras pessoas e assim honrando, exaltando e enaltecendo o Teu santo nome, Pai. Podemos ver
fracasso e benefício, no versículo 8. Mas deixa eu te dar uma notícia: nada poderá impedir o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, irmãos, pois Ele não se esquece de nenhuma de suas criaturas. Podemos ver isso também em Filipenses, no versículo 1, capítulo 1, versículo 6, que nós lemos aqui ainda agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 17. E aqui eu quero encerrar a mensagem desta noite. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Nesta noite estamos aprendendo com Davi que nós temos que ter um coração grato, que nós precisamos confiar no Senhor, que nós precisamos adorá-lo e reconhecer a tua majestade e a tua soberania. Porque quando confiamos, quando acreditamos e quando cremos, Deus sempre vai nos fortalecer. Amém? Que Deus nos abençoe.